bem-vindos, então, Patrícia Caires e a Natália Costa, da Câmara de Comércio Brasil-Alemanha, aqui de São Paulo, ou de São Paulo, e com um assunto muito interessante para quem está buscando uma formação profissional na Alemanha com o intuito de trabalhar. Estamos muito curiosos em saber como vai funcionar isso. Perfeito. Bom, pessoal, boa tarde, muito prazer estar aqui com vocês. Como o Werner falou, Patrícia, da Câmara Brasil-Alemanha, trabalho na área de formação profissional. Vou convidar a minha colega aqui, a Natália, a falar para vocês também se apresentar rapidamente. Obrigada, Patrícia. Boa tarde, pessoal. É um prazer realizar essa apresentação aqui para vocês. Me chamo Natália, trabalho com a Patrícia aqui no Departamento de Formação Profissional e vamos apresentar para vocês, então, hoje essa oportunidade bem bacana que eu espero que vocês gostem. Joia. Obrigada, Natália. Obrigada, Werner, pelo espaço, sempre super parceiro aí com a gente. Bom, eu vou falar um pouquinho para vocês o cunho do nosso departamento. Então, nós trabalhamos com temas de formação, um modelo que a gente traz da Alemanha chamado formação dual, né, chamado Duale Ausbildung, e nós temos, nos últimos 4 anos, né, desde quando começou a pandemia, temos intensificado os nossos trabalhos para apoiar brasileiros que querem trabalhar na Alemanha, pessoal. Então, a gente apoia aí com diferentes formatos. Então, se vocês, em algum momento, estão estudando alemão, né, com certeza tem interesse em ir para a Alemanha, ou que seja conhecer, ou que seja trabalhar. Então, nós somos uma referência para esse tema, tá? Acho super importante compartilhar isso com vocês, quando vocês quiserem saber, puxa, eu quero trabalhar lá, como é que eu faço? Qual que é o primeiro passo que eu tenho que dar? Por onde que eu começo, né? Eu tenho que fazer um checklist, né? Então, Natália e eu aqui estamos à disposição de vocês para auxiliá-los com o tema de trabalho. Tá? E o tema que nós estamos trazendo aqui hoje, que também está ligado ao trabalho, se a Natália puder voltar um slide, mais um, que é a capa do slide, a capa do nosso tema, né? A gente fez questão de trazer essa foto, que é a foto da região onde a empresa está sediada na Alemanha. Então, nós estamos com uma empresa perto situada nessa foto, na verdade, nessa região. É uma região belíssima na Alemanha, é um estado chamado Baden-Württemberg, um estado no sul da Alemanha, que é super industrializado, né, onde estão concentradas as maiores indústrias alemãs automobilísticas, mas também tem muita beleza natural, além de estar perto de outros países. Então, essa foto aqui é para instigar um pouquinho, motivar vocês para a gente falar desse tema. Vamos lá. Patrícia, uma pergunta, isso foi um quiz? Foi um quiz para a gente adivinhar o lugar onde fica o projeto? Não é um quiz, não. Era só para dar assim uma motivação, né? Para falar, puxa, que lugar lindo, né? Por que eu não posso ir lá trabalhar e estudar? Fica, então, Heidelberg é uma referência? Eu estou certo adivinhando Heidelberg com essa foto? Não é Heidelberg, não. Não é Heidelberg. Então, não. Meu conhecimento cultural, imagens e castelos é limitado. Então, está tudo... Bom, vamos lá, então, pessoal. Eu queria falar um pouquinho para vocês o que é a formação dual. Na verdade, aqui a agenda, a Natália até voltou ali um pouquinho, a gente vai falar um pouquinho para vocês o que é a formação dual, essa oportunidade que nós estamos trazendo, informação sobre vagas e como que as pessoas podem se inscrever, mostrar um pouco do cronograma, né, o que vai acontecer ou como é que está acontecendo esse processo, tá? O primeiro tópico, então, que eu gostaria de explicar um pouco para vocês, o que é uma formação dual. Então, é um modelo de ensino existente na Alemanha há mais de centenas de anos. Então, ele tem um foco muito voltado, esse modelo de ensino, para alinhar o conceito, né, abordagem de conteúdo teórico, e em seguida a pessoa vai colocar em prática aquilo que ela está vendo, tá? É como se fosse fazendo uma comparação, né, uma equivalência aos modelos de aprendizagem que nós temos no Brasil, tá?
E na Alemanha, nós temos formação dual para todas as áreas que vocês puderem imaginar. Então, se uma pessoa quiser trabalhar na área de construção civil, para ser pedreiro, para ser um mecânico, para ser um torneiro, para ser várias profissões, são mais de 360 profissões que são catalogadas como formação profissionalizante e formação dual. Dual é exatamente por esse motivo, porque os alunos eles vão para um colégio, recebem lá um conceito teórico, e em seguida eles vão colocar em prática aquilo que eles aprenderam. E o que é muito interessante desse modelo de formação é que a formação ela é muito alinhada com a empresa. Então, a grade curricular ela é desenhada baseado no que a pessoa vai aprender em termos de formação, para que quando ela vá para a empresa, vamos supor que nós estamos falando de um ensino, né, uma formação de mecânico, por exemplo. Então, o mecânico ele vai ver na primeira semana de aula o desenho técnico, né, o que faz o desenho, estudar o desenho. Em seguida, ele vai para a empresa, ficar lá uma semana e vai colocar em prática, né, como é que foi feita uma peça, como é que aquela peça chegou naquele formato, com base no desenho que ele aprendeu ou compreendeu a leitura. Então, esse modelo de ensino, ele agiliza, ele acelera, ele facilita o aprendizado. Então, a pessoa ela consegue identificar muito rapidamente. Eu sempre faço essa analogia com a nossa formação no Brasil, né? Geralmente, para a faculdade, a gente estuda o primeiro, o segundo, às vezes no terceiro que nós vamos buscar um estágio, né? A gente vai ver na prática o que a nossa formação traz ou pode agregar para a gente. E esse modelo de formação, não. Ela já começa ali, existe na Alemanha blocos ou intervalos de semanas. Então, blocos, geralmente 15 dias o aluno vai ficar na instituição de ensino e depois mais 15 dias ele vai para a empresa. Então, esse processo também para o aluno é super bacana, super interessante, porque ele vai olhar e vai falar, puxa, já não gostei dessa formação, eu quero mudar, então pode também mudar, e de certa forma é muito agregador, né? Quando a gente fala que a gente vê na prática aquilo que nós temos como ideia de profissional, porque a gente aprende coisas de diferentes áreas, que geralmente uma formação dual, quando você está fazendo essa formação, o jovem, o aluno, ele vai passar, embora, por exemplo, uma formação de mecânico, ele passa em diferentes áreas dentro da empresa. Claro que um certo vínculo com a formação, né? Mas ele vai fazer o que eles chamam de job rotation, que é uma rotação em diferentes áreas, diferentes departamentos. Então, dá também uma visão para o aluno completa da empresa, da instituição. Tá? Natália, se você puder passar, por favor. E aí, com base nisso, nesse modelo de ensino, o que nós temos hoje de diferente? Nós temos uma empresa que está na região de Baden-Württemberg, na Alemanha, que nos procurou. Então, a Alemanha ela tem uma demanda cada vez maior por profissionais qualificados, né? Então, existem diversos programas incentivando esses profissionais a irem trabalhar na Alemanha, mas essa empresa ela está dando um passo antes. Ela gostaria de identificar um profissional no Brasil interessado em fazer a formação lá na Alemanha com eles, né? Para que depois, o que é super importante falar, essa formação, a empresa, ela investe muito no aluno, ela acompanha, ela é uma formação remunerada, então as pessoas vão receber todo mês lá um valor como se fosse um salário, né? E por que ela faz tudo isso? Porque o principal objetivo, que é o término dessa formação, que a pessoa seja empregada, né? Que a pessoa fique lá na empresa. Então, a empresa ela está se antecipando, ao invés de vir buscar um profissional formado, ela está interessada em formar essas pessoas. Tá? Então, é uma empresa localizada nessa região de Baden-Württemberg. Eles são prestadores de serviços, né, de cadeia logística, trabalham com alimentos, né? É uma empresa familiar de médio porte. Quando a gente fala médio porte na Alemanha, a gente está falando de até 300 funcionários, né? Então não é tão pequena. É uma empresa certificada que ganhou alguns prêmios, que trabalha muito a responsabilidade social, sustentabilidade, né, para com ela como instituição e, consequentemente, também com os seus colaboradores, tá? Pode passar, Natália. Obrigada. E aí, quais que são
as vagas, né? Quais são as formações que essa empresa está oferecendo, pessoal? São em 2 áreas. Então, gestão de estoques e armazéns e motorista profissional. Gestão de estoques e armazéns, essa formação ela tem duração de 2 anos. Então, 2 anos, a pessoa vai ficar dentro da empresa, fazendo exatamente esse programa que eu comentei com vocês, indo para a escola. Depende a formação lá, se são dias alternados ou se são blocos de aulas, e um outro período ela vai para a empresa, período integral. Isso somente durante o dia. Na Alemanha tem muito pouco essa questão de você trabalhar durante o dia e estudar à noite. Não, né? Então aqui a gente está falando de qualidade de vida, qualidade de estudo, né? Então a pessoa vai estar lá durante o dia, por exemplo, uma semana, estudando e passando em diferentes departamentos, desenvolvendo o curso, participando do curso de gestão de estoques em armazéns, em seguida ela vai para a empresa, para a instituição, lá aplicar os conhecimentos, tá? Motorista profissional, então aí a gente está falando de uma formação voltada para motorista, essa formação tem 3 anos, tá? 2 anos, quando a gente fala gestão de estoques e armazéns, com possibilidade de extensão, por quê? Porque na Alemanha, quando você se desempenha muito bem numa formação profissionalizante, você tem a opção de você ser eles chamam de Meister, que é como se fosse um gerente da formação profissional, ou uma pessoa que que tem uma habilidade para receber esses jovens, além de fazer as atividades diárias, mas também ser como se fosse um orientador desse jovem, né? A gente chama de tutor. E aí, para poder fazer essa formação de tutor, então ela tem a possibilidade de estudar mais um período, e aí ela tem essa formação, e, por exemplo, falar, além da formação que eu tenho mais um conhecimento de Meister, que é exatamente para também orientar uma habilidade, né, para receber jovens que estão formando, tá? O que a empresa oferece de benefício? Então, salário, como eu mencionei para vocês, durante esse período todo do curso. Então, se vocês estão na escola ou se vocês estão na empresa, o salário de vocês é mensal. Tá? Independente aonde vocês estão, todo mês vocês vão receber aquele valor. E aí está embutido auxílio transporte, né, que é ida e volta, né, da residência de vocês, seguro de vida. Tá? Suporte na busca por moradia. Quando a gente fala de suporte, não é um suporte financeiro, tá? É um suporte assim. Eles têm contato na região com o que eles chamam de VGs, que são como se fosse repúblicas ou parceiros deles, que eles têm outros jovens que estão formando. Então, essa empresa ela já selecionou, só para vocês entenderem, uma pessoa da Argentina e que está fazendo um curso lá de motorista profissional, e eles gostaram, viram que deu super certo, e pensaram, poxa, por que não o Brasil? Né? Então, e aí essa pessoa também, eles ajudaram na moradia a buscar, identificar uma moradia que não seja tão cara, porque na Alemanha, né, a questão de moradia tem sim um custo que é, de certa forma, elevado, até em razão da questão de oferta e demanda, tá? Em relação aos benefícios, é isso. Além disso, o que é importante vocês saberem? Nós estamos falando de uma legislação de emprego na Alemanha, embora é uma formação super protegida, que as pessoas estão estudando, mas também trabalhando, mas a pessoa que está fazendo o curso, ela tem todos os direitos como se fosse um funcionário, né? Então, tem férias, né? Isso é super importante mencionar. Na Alemanha, eu costumo falar sempre que as férias, não sei se o Werner, se vocês já ouviram durante o curso, são 30 dias úteis, não são dias corridos, como no Brasil, que a gente conta sábado e domingo, né? Então, se vocês têm 30 dias úteis, então são 30 dias, de segunda a sexta, 5 dias, depois vai tirar mais outro período de férias, 5 dias, e assim sucessivamente. Então, eu costumo falar que são férias caprichadas. Tá. O que talvez vocês devam estar se perguntando, poxa, Patrícia, mas qual é o salário, né, de uma formação profissionalizante na Alemanha? Tá. Em média, pessoal, 900 euros que essa pessoa recebe por mês. A empresa vai pagar, tá? Para ambas as formações, para ambos os cursos, tá?
São poucas vagas, porque, como eu mencionei para vocês, eles estão fazendo um projeto piloto, né? E nós queremos muito que dê certo, que eles conheçam as habilidades, as flexibilidades de nós brasileiros, né? Que eu sei que tem muito potencial. Então, são 2 vagas para gestão de estoques e armazéns e 2 vagas para motorista profissional. Natália, você pode passar, por favor? Eu posso fazer uma pergunta? Pode. Por exemplo, a empresa, você até mostrou o local onde é essa empresa, mas as vagas são para trabalhar nessa cidade, ou, por exemplo, seria possível em Leipzig ter outras vagas, ou não? Porque, por exemplo, eu vou para Leipzig, então essas vagas seriam para qual região especificamente? Tá. A região é a região é o estado de Baden-Württemberg, no sul da Alemanha. Tá. Tá? Uhum. Então, se por um acaso alguém vai para a Alemanha ou alguém já está lá, como nós recebemos alguns candidatos que já estão na Alemanha, é muito importante que, se você está se candidatando para uma vaga, né, que você tenha disponibilidade de morar na cidade onde a empresa está. Né? Sim. Só queria confirmar a mesma localidade. Joia. Talvez eu acrescento aí para você, Patrícia e Natália, quando eu convidei agora nossos alunos para isso, eu não falei que é um projeto só daquela cidade, porque é o primeiro projeto que vocês estão fazendo, e virão outros, e para justamente todos sabem que são essas condições que vocês estão falando, não são muito diferentes de uma cidade para outra, de um lugar para outro, porque tudo isso é organizado por acordos entre empresas e associações comerciais ou associações industriais, junto com as câmaras de comércio na Alemanha. Então, esses são os mesmos padrões em toda a Alemanha. Então, se vocês estão hoje conhecendo esse lugar, é para vocês conhecerem os padrões. Talvez vocês conhecem já pessoas que vão para o sul da Alemanha e vocês já passam esse recado para eles. Aliás, Patrícia e Natália vão falar sobre isso, que pode ser realmente importante para quem que já está, esse projeto, para quem já está com não já com pé na Alemanha, mas indo muito em breve, né? Tá bom? Ainda tem uma informação importante, que a empresa, nesse momento, né, ela não se compromete com auxílio, por exemplo, custos com passagem aérea ou visto, porque a gente sabe que visto de trabalho para aplicação tem um custo, né? A passagem aérea também é por conta do candidato. O que é importante vocês saberem, mas a gente vai falar um pouquinho mais na frente o cronograma, né? O ensino na Alemanha é um pouco diferente do Brasil. Os cursos normalmente, principalmente cursos, universidades, né, cursos de graduação, os cursos profissionalizantes, eles iniciam sempre em setembro, pessoal. Depois do verão europeu, né, que é geralmente junho, julho, agosto, então aí em setembro as aulas iniciam. Então a gente está falando de um processo de recrutamento que está sendo feito exatamente agora, nesse período. Final de maio, a gente já tem as entrevistas, para junho ter a decisão final, e para a pessoa saber e também poder se programar. E o nosso objetivo é que final de agosto, o aprovado já esteja aí chegando na Alemanha para poder começar o curso tranquilamente na primeira semana de setembro. Quais são os requisitos, né, para as pessoas que querem participar do processo seletivo, que querem se inscrever? Então, primeira coisa, né, nós estamos falando de trabalhar e estudar no país, na Alemanha. Então, o nível é proficiência no idioma alemão, B1, né? Aí aqui nós precisamos apresentar um certificado, né? Não só o certificado, pessoal, ele é importante para o processo de visto, porque isso é uma exigência do consulado na hora de se fazer a aplicação para essa vaga, que é uma vaga de estudo e trabalho, mas até porque o empregador vai ter um processo de entrevista, vai conhecer, vai querer conversar com os candidatos, e sem contar que a aula lá na Alemanha é super robusta, é super completa, né? Embora é uma formação,
que seja de gestão de armazéns ou que seja de motorista, tem muito também sobre legislação. Eles falam sobre legislação do trabalho, os direitos dos trabalhadores, os direitos dos aprendizes, e tem conteúdo super robusto, né? Então, entende-se, né, que a pessoa tem que ter um conhecimento no mínimo proficiência do B1. Claro que se for acima B2 ou um conhecimento acima, vai ser muito bem-vindo e vai ter também, com certeza, facilidade, né, de participar da aula. Um passaporte válido, com no mínimo 1 ano de validade. O passaporte é importante, né, para o consulado, quando ele for receber todo o processo de entrada de visto. Com menos de 6 meses de validade, eles nem dão sequência, né? Isso é importante para vocês saberem até. Qualquer ou trabalho ou estudo, né, tem que ter no mínimo 6 meses de validade, no mínimo. Então, a gente recomenda 1 ano, porque a gente está falando de trabalho, estudo, a pessoa vai ficar lá ou 3 ou 2 anos, na verdade, no mínimo, né, porque está indo para um programa onde praticamente a pessoa está empregada, né? Ter acima de 18 anos, né, ser maior de idade. Para os casos, quem quiser se candidatar para ser um motorista, né, a empresa não é motorista de caminhão, tá? A empresa trabalha com vans, mas já é uma categoria diferenciada de formação. Então, aqui no Brasil, é exigido que a pessoa tenha pelo menos a habilitação categoria B ou C. Cronograma. Então, acho que aqui vai bem ao encontro agora para vocês entenderem qual que é o momento que nós estamos. Então, nós iniciamos as aberturas das inscrições para o processo seletivo agora em abril. Isso vai até o dia 12/5. Então, se vocês quiserem se candidatar, se conhecerem alguém que de repente possa se interessar, quiserem compartilhar a informação, vai ser muito bem-vindo, né? Nós, no início de maio, nas 2 primeiras semanas, nós, como Câmara, fazemos uma pré-seleção para conversar, para explicar um pouquinho para as pessoas como é que funciona a formação dual, que é tudo isso que eu estou compartilhando aqui com vocês, né, para as pessoas entenderem o que nós estamos falando de formação, um pouquinho dessa rotina de curso-trabalho na Alemanha. Fazemos essa pré-seleção e esses pré-selecionados, no dia 24/5, nós vamos ter online também um evento com o empregador, onde ele vai se apresentar. Vai falar quem que é a empresa, né? Nós não estamos divulgando no momento, mas nessa data, para os pré-selecionados, ele vai se apresentar, explicar, dar detalhes sobre a empresa, quais são as áreas, tirar dúvida com os candidatos e, em seguida, né, vai começar as entrevistas individuais, que vão acontecer do dia 29/5 a 12/6, desculpa, 2/6. Então, é bem rápido todo esse processo. É importante que a pessoa que se candidatar, ela tenha em mente, né? A gente está falando de uma mudança grande e num curto período de tempo. Então, realmente, a pessoa tem que querer falar, não, puxa, eu quero muito ir para a Alemanha, eu vislumbro essa oportunidade, então as coisas vão acontecer de forma bem rápida. No início de junho, do dia 5 ao dia 9, então, a gente tem a divulgação do resultado, né, para os aprovados ou para quem não foi aprovado, nós daremos um retorno para todos. E aí começamos um acompanhamento de quem foi aprovado, né, de documentação. Então, a gente vai acompanhar, se a pessoa tiver dúvida, quais são os documentos que ela tem que reunir para encaminhar no consulado, fazer o agendamento no consulado. Então, nós acompanhamos até esse processo dela do agendamento, se ela tiver alguma dúvida no checklist, porque o consulado tem um checklist grande. Puxa, eu estou com dúvida nisso, eu estou com dúvida naquele outro ponto. Nós acompanhamos até o agendamento, conseguir o visto, né? Aí é com ela e embarcar e começar essa experiência aí super bacana e desafiadora, né? Sem dúvida que com certeza vai agregar muito, muito. Pessoal, em termos da oportunidade em si, o cronograma onde nós estamos, né? Quais são os requisitos? É isso de informação. Eu agradeço muito a atenção de vocês. A gente deixa um espaço aqui para vocês tiverem de dúvidas, curiosidades até sobre essa formação. A gente pode falar agora. Aqui está o site da Câmara, onde nós temos exatamente, se vocês olharem, né, formação profissional, né, a Alemanha é um país de oportunidades, porque lá nós vamos elencar também vagas de trabalho futuro. Nós fizemos vários recrutamentos junto à Agência de Trabalho e Emprego no passado. Estamos agora retomando essa atividade, então a ideia é que a gente publique muitas outras oportunidades, como o Werner trouxe para vocês, com mais frequência no site. A Alemanha precisa de profissionais,
pessoas interessadas em trabalhar, em viver lá, então com certeza vão vir muitas e muitas outras oportunidades para quem tiver conhecimento do idioma, para quem tiver domínio e vontade, né, de viver uma experiência de morar na Europa. Boa tarde, eu tenho uma pergunta, posso fazer? Claro. Jéssica. A Jéssica. Isso. Então, na verdade, assim, para o momento, só tem essas 4 vagas abertas, é isso? Pelo que eu entendi. Ou lá no site eu consigo visualizar para outras áreas já. E no caso, assim, se a pessoa quiser se candidatar para outras vagas, existe a possibilidade de mandar os dados dela, tipo o currículo, e ela aguardar uma nova seleção, não sei. Tá. Nós estamos ampliando esse trabalho, então eu não consigo falar para você que a gente tem um portal hoje, né, onde a gente vai guardar os currículos. Nós vamos trabalhar agora um pouquinho sobre demanda, à medida que nós temos vagas, a gente vai compartilhar com vocês, a gente vai compartilhar com o Werner. Werner, temos essa e essa oportunidade, né, e vocês vão ser informados, tá? Eu não posso ficar ainda com currículos, no momento a gente precisa ter um banco de dados e também tem questões bem rígidas sobre LGPD, né? Nós seguimos as regras da comunidade europeia, somos uma empresa alemã, metade lá, metade cá, então nós seguimos a questão de legislação, não podemos ainda armazenar currículos, tem todo um estudo que precisa ser feito interno de como que nós vamos armazenar isso futuramente, mas a gente tem sim interesse de ter uma bolsa, como se fosse uma bolsa, né, de uma plataforma de empregos onde a gente vai armazenar os currículos e fazer um matching, divulgar vagas. Esse é o nosso objetivo no futuro. Atualmente, a empresa está postando as vagas específicas no LinkedIn ou Instagram, ou fora o site? Tem LinkedIn para a empresa em si ou não? Não. Não? Ok. Não. O processo é via Câmara, é conosco, né? Porque, assim, a empresa, ela não sabe como funciona o país, ela não entende, né, a nossa rotina, questões trabalhistas, então todo o processo é feito com Câmara, a gente tem um respaldo de apoiar vocês, de suportar vocês até a ida de vocês. Não, eu acho que não, a minha pergunta foi assim, porque algumas empresas, independente se é de fora ou daqui, postam as vagas, vai aparecer vaga, o LinkedIn, ele funciona como se fosse uma plataforma de empregos. Então, aí lá você pesquisa, HK tem vaga para tal. Então, lá posta, gente, tenho essa vaga disponível, sabe assim? Então, por isso que eu tô perguntando. Sim, nós vamos postar no LinkedIn, assim como essas 2 vagas estão no LinkedIn da Câmara hoje. Isso que eu estou perguntando. Tem lá o LinkedIn da empresa. Isso. No LinkedIn da Câmara Brasil-Alemanha, vocês vão encontrar essas 2 oportunidades. E as oportunidades futuras que surgirem, iremos disponibilizar lá também e no nosso site, nesse link que a gente deixou aqui para vocês. A gente pode compartilhar também essa apresentação depois com o Werner, se o Werner quiser compartilhar com vocês. E aí vocês têm lá o link também direto. Pérola, você tem uma pergunta? Sim, boa tarde, professor. Boa tarde, Patrícia. Eu sou a Pérola, eu sou enfermeira. Eu já estou no processo para ir para a Alemanha. Mas o meu esposo é professor de artes. Ele quer dar aula, enfim, para crianças também lá, no kindergarten e tal. Mas ainda não conseguimos alguma oportunidade para ele. Então, eu estou assim, querendo conhecer, saber como que é essa possibilidade, se existe, né, qual seria o caminho, né, talvez, não sei se é com vocês, se tem outro tipo de instituição que agencia esse tipo de profissional. O que a gente pode auxiliá-lo é no processo de validar diploma. Então, para ele trabalhar, qualquer pessoa, pessoal, que precise trabalhar na Alemanha, desde 2020, a lei de imigração na Alemanha mudou. E qualquer estrangeiro que precise trabalhar lá, precisa validar o diploma na Alemanha. Né? Por quê? Porque para o alemão vai ser muito mais fácil para o empregador saber, por exemplo, que uma enfermeira é enfermeira no Brasil e que está válida na Alemanha, ele vai entender que a formação corresponde. Isso é requisito, é legislação, tá? Então, a gente pode auxiliá-lo para ele fazendo esses trâmites. Natália e eu somos
responsáveis por esse projeto de orientar para orientar brasileiros. Então, a gente pode até, se você puder anotar aí, Werner, aqui no chat, ou até a gente pode anotar, chama-se prorecognitionbrasil.com.br. Então, nesse link é possível fazer a inscrição, a gente agenda um horário, orienta ele todos os passos do que ele precisa fazer para validar o diploma. Uma vez com o diploma válido, nós também podemos indicar o currículo dele para a agência de trabalho e emprego, né, que vai apoiá-lo, que vai identificar oportunidades na região que vocês estão, para ir seguir. Queria só fazer um adendo, Pérola, e também para todo mundo, né? É interessante se vocês acompanharem a página, especificamente a página do Departamento de Formação Profissional, porque todas as vezes que nós temos projetos voltados, né, para público brasileiro, eles estão lá. E aí o Pro-Recognition, esse que a Patrícia falou, né, nós orientamos então os brasileiros referente ao processo de validação de diploma, mas nós temos alguns requisitos para oferecer essas orientações, tá? Então, Legal. por exemplo, tem que entrar lá no nosso site, dar uma lida nos requisitos, porque a gente tem uma demanda muito elevada de orientações, então é necessário ter alguns requisitos, tá? Mas, dá uma olhadinha. Obrigada, Werner, por ter escrito. Muito obrigada pelas orientações. Mas só mais uma pergunta. Independente de qualquer coisa, a pessoa, o candidato já tem que ter um nível de alemão, já tem que ter, independente da área, de tudo. A empresa, ela é o principal, ele ter pelo menos a base ali, né? É bom para as pessoas também já saberem, meu marido quer ir, então é melhor ele já começar estudando, enfim. Porque assim, né, o governo alemão entende, né, se a pessoa quer fazer um movimento de ir para o país, você tem que falar a língua, né, tem que saber se comunicar, para onde ele vai, como ele vai. Então, é a primeira coisa. Penso em ir para o país, então deixa eu correr e entender aquele idioma, como é que se fala, como é que eu vou conseguir me comunicar, né? É primordial, pessoal. O idioma é muito importante. Né? Eu vi aqui o Luciano, que já preencheu o formulário com vocês sobre validar os diplomas dele. Ele perguntou também do processo de reconhecimento, eu acho que é isso que ele perguntou. Dura quanto tempo? Demora quanto tempo para validar esses documentos? Tá. Normalmente, depois que a pessoa reuniu todos os documentos, né? Não sei se é esse o estágio que ele está, porque a gente oferece a orientação. Na orientação, a gente vai explicar em detalhes. Você precisa de X documentos, aí a pessoa vai ter que ir atrás, interessada, porque normalmente não tem todos os documentos, né? Principalmente se for área profissional técnica. Se for graduação, normalmente a gente tem um site, né, que é o Anabin, que tem acordo com muitas faculdades, é um site na Alemanha, voltado para reconhecimento de graduação. Então, se já estiver cadastrado no site, a pessoa não precisa fazer nada. Então, nós temos que identificar. Porém, se não está, ou se tem que fazer a validação, se não está validado automaticamente, né, que a gente fala. Aí, depois que a pessoa deu a entrada e reuniu toda a documentação, normalmente 3 a 4 meses para a instituição avaliar. Um parênteses também. Vocês... Natália, sim. Não, só queria fazer um parênteses, que esse processo de validação, pessoal, ele é extremamente detalhista, eu diria, e para tudo tem exceções. Então, como a Patrícia falou, né, graduação, tem um banco de dados Anabin, isso não vale para todas as graduações, isso vale para as graduações que não são regulamentadas ou para as graduações, enfim, tecnólogos não entram exatamente, tá? Alguns tecnólogos entram nisso, alguns tecnólogos não entram nisso, então sempre tem exceções. Então a nossa orientação, assim, primária para vocês é para passar pela orientação do Pro-Recognition antes de se aventurar em investir tempo e custo em traduções de documentos ou em processos que vocês não têm certeza absoluta se é o caso de vocês, tá? Werner. Exato. Para o pessoal receber a ajuda de vocês para validar documentos, precisa de que conhecimento do alemão para poder falar com vocês? Geralmente B1, mas profissionais de nível técnico a gente aceita A2
E profissionais da área da saúde, nós temos pedido B2. Técnico, Exceto profissionais, exceto as exceções, tá? Exceto profissionais Exceção. da área de TI, que excepcionalmente esses profissionais não precisam necessariamente falar alemão, mas aí eles precisam ter um nível de inglês, né, mais avançado. Mas tem muitas exceções, por isso que lá no nosso formulário de inscrição cita exatamente o nível de proficiência que a gente pede para cada nível de formação. Por que tem sempre o nível, assim, pessoal? Só para vocês entenderem, né? Porque uma vez com o diploma válido, a pessoa já pode começar a procurar emprego na Alemanha e começar, consequentemente, a fazer entrevista. Então, fica um pouco estranho, né? Você ter todo válido, todo o processo e aí você surge uma oportunidade com um empregador e você não consegue se comunicar no idioma, né? E pensando que tem gente do mundo inteiro. A Alemanha hoje tem programas com o mundo inteiro, com Índia, Rússia, China, Itália, Colômbia, para atrair esses profissionais para trabalhar na Alemanha. Então, todos esses países tem pessoas estudando alemão, tem pessoas que estão no nível B, C, A, né, que na verdade são concorrentes, né, de quem está estudando aqui e quer trabalhar lá. Então, isso também acaba sendo um diferencial quando você consegue fazer. Você tem a validação do diploma, ok. E agora, o que eu faço? Agora eu vou me candidatar para as vagas. Então, é a sua oportunidade. Então, quanto mais você conseguir se comunicar, você conseguir, né, se expressar, conseguir conversar bem, fluir a conversa com o empregador, é a hora que você tem o seu diferencial. E o nível vai depender, então, desculpa, não levantei a mão. O nível vai depender, então, de cada categoria profissional. Por exemplo, profissionais de nível superior aqui no Brasil, então provavelmente vai exigir um nível de alemão um pouco mais maior, nível técnico e outros níveis, assim por diante. Essas solicitações... posso falar? Pode falar. Essas solicitações, pessoal, elas estão atreladas à própria legislação alemã, tá? Então, ela especifica esses níveis de acordo com, esses níveis de proficiência, de acordo com os níveis de formação, de acordo com as áreas de formação, tá? Então, nós seguimos aí essas diretrizes, bem como essa questão que a Patrícia falou, né? Não adianta nada validar o diploma, né, e ter uma proficiência abaixo do que a maioria dos seus concorrentes terão. Então, essa fase de procurar emprego vai se tornar muito penosa se vocês não tiverem a proficiência solicitada, né? E isso acaba sendo muito frustrante. Então, eu sempre brinco, né, nas orientações que eu falo para as pessoas, você vai concorrer com pessoas do mundo inteiro, literalmente, né? São pessoas do Japão, da Argentina, da Itália, todo mundo quer ir para a Alemanha. Então, você realmente tem uma concorrência a nível mundial. E o diferencial, nesse caso, vai ser a proficiência. Quanto mais elevada, melhor. Tá? Exato, exatamente. Embora é questão de legislação, né, que nem a Natália bem trouxe, para profissionais de área técnica, mas mesmo assim é pouco porque, assim, só para vocês entenderem o tamanho do conflito, o empregador alemão, ele precisa desesperadamente de mão de obra, ele precisa de pessoas qualificadas, mas à medida que ele vai conversar com uma pessoa e ele percebe que a pessoa não consegue se expressar, que tem dificuldade, ele também tem receio de falar, puxa vida, eu vou convidar aquela pessoa a tirá-la do país dela para entrar numa outra cultura, viver uma outra realidade, a pessoa não consegue nem se expressar direito, será que isso vai dar certo? E aí é o momento que ele vai ficar com o pé atrás e não vai querer oferecer a vaga. Experiência, a gente acompanha muitos brasileiros, nós já orientamos mais de 1.000 pessoas com os projetos nos últimos anos, desde arquiteto até médico, mecânico, todas as áreas que vocês puderem imaginar. E a gente muitas vezes tem feedback dessas pessoas, né, que fala, poxa, validei o diploma, fiz entrevista, eu estou com dificuldade aqui, ou nesse outro tema, né? Ou como é que eu faço para me candidatar? Quais são as perguntas mais frequentes? Então, não é só, né, validar o diploma, né? Tem todo um conjunto que você precisa estar preparado. Conseguir se expressar é extremamente diferencial mesmo, pessoal. O Werner está com a mão levantada. Eu tô com a mão levantada, sim. Queria que você terminasse a sua frase. O reconhecimento, se a pessoa está com os diplomas, os certificados de profissionais, tudo
regulamentado, pronto para trabalhar na Alemanha. Ele pode trabalhar em qualquer estado, sem saber, ele vai, tipo, não sabe ainda onde ele quer trabalhar. Ou ele precisa já definir em que estado que ele quer trabalhar, por isso depende um pouco, mudam as leis estaduais para cada estado dar um diploma ou dar uma carta branca para trabalhar de forma diferente. Como funciona isso? Está um pouco vinculado à profissão, né? A única profissão que nós sabemos que tem isso com frequência são os profissionais da área da saúde. Então, médico, né? Aí é um pouco mais delicado, ele precisa solicitar naquela região onde ele quer estudar a validação, né? Mas para profissionais no geral, né, não tem essa necessidade. A pessoa validou o diploma, tem validade nacional. Mas são questões, algumas profissões, como, por exemplo, a área da saúde, que faz todo sentido, né? Médico, por exemplo, né? E enfermeiros também, se eu não me engano. A Natália pode confirmar que agora eu acabei não participando das últimas. No geral, nós chamamos, né, de profissões regulamentadas. Então, todas as profissões que a pessoa... Eu costumo também fazer um paralelo como aqui no Brasil, pessoal. Enfermeira, né? Quem que era a enfermeira que falou? Pérola. Não basta você se formar, você precisa ter o Corém para poder atuar, né? O engenheiro, não basta ele se formar, ele precisa ter o CREA. Isso aqui no Brasil nós também chamamos de profissões regulamentadas. Então, lá na Alemanha, essas profissões regulamentadas variam entre os estados, né? O processo de reconhecimento varia entre os estados. Então, para esse tipo de caso, a pessoa geralmente tem que saber exatamente onde ela vai querer abrir esse processo. Mas, no geral, né, as profissões não são regulamentadas, então, no geral, o lugar é indiferente. A gente tem o formulário do Pro Recognition, a gente pergunta lá, né, qual é qual é o seu local em qual estado, né, você gostaria de trabalhar? E aí a gente tem até a opção, não sei. Então, quando é o caso de uma profissão que é possível seguir com a orientação assim, sem ela saber, a gente consegue seguir, né? Agora, se é uma profissão regulamentada, a gente já entra em contato antes da orientação para falar, olha, no seu caso, a gente precisaria de um estado específico para a gente poder te orientar melhor como que é o processo nesse estado. Mais uma pergunta aqui. Mais alguma dúvida, alguma curiosidade? E tem o Weber perguntando como funciona para um profissional liberal. É fácil se regularizar? Porque caso eu vá para a Alemanha, eu encontro alguma dificuldade em conseguir emprego? Como funciona o profissional liberal? Nós temos pouquíssimos casos de profissionais que vão assim para a Alemanha, tá? Então, eu não saberia falar maiores detalhes, porque são muito poucos. Geralmente, né, como a Patrícia falou, a gente já orientou mais de 1.000 brasileiros, nós temos centenas que estão lá na Alemanha trabalhando, mas são poucos que vão nesse formato, assim, né, de autônomo ou liberal. Então, o ideal seria realmente se inscrever para a gente marcar uma orientação para ver de que modo exatamente a gente conseguiria orientar essa pessoa. Mais uma pergunta. A chance é agora, gente. Né? Ou é já ou depois? Não, depois é para tudo por escrito, né? Com vocês. Eu tenho uma dúvida sobre... Eu estou indo para a Alemanha enquanto enfermeiro e minha parceira, ela trabalha aqui no Brasil e ela vai continuar trabalhando na Alemanha, mas para o Brasil. Como é que funcionaria isso para vocês? Você conseguiria, tipo, orientar em questão de transferir essa vaga para a Alemanha na área de TI? Eu sei que não tem vaga porque é logística e motorista, mas só curiosidade. Felipe, se ela for transferida e for solicitar um visto de trabalho para a Alemanha, aí a gente consegue orientar. Agora, se ela for para a Alemanha, pelo que eu entendi, você vai, por exemplo, ela iria com visto de reunião familiar, é isso? Aí a gente não consegue auxiliar muito, porque já são processos burocráticos lá na Alemanha, né? E não vai envolver a validação dela necessariamente, vai envolver o visto de reunião familiar.
Mas, se ela quiser validar o diploma dela lá na Alemanha, né, para procurar empregos, aí a gente consegue auxiliar sobre a validação de diploma, mesmo que ela esteja lá, tá? Desde que ela preencha o requisito do Pro Recognition para receber a orientação, a gente consegue auxiliá-la. Perfeito, obrigado. Uhum. Mais uma pergunta, se não tiver, gente, né? Eu acho, vocês têm contato, está feito, né? Tem uma semente plantada em nossas cabeças para pensar, demora um pouco, né? Às vezes as perguntas brotarem, né? Mas importante é vocês saberem agora o caminho para quem já tem formação, que quer reconhecer a formação através da Câmara, é uma grande ajuda. E quem pensa em começar uma nova formação, pode ter um canal, né? A Câmara vai divulgar mais vagas, mas também, quando a pessoa chega já com alemão, na Alemanha, ou até isso, existem as próprias câmaras de comércio, indústria, locais, em cada estado, oferecem vagas ou divulgam em alguns, também junto com os locais, agências de emprego, ou divulgam vagas em cada região da Alemanha, onde vocês podem se cadastrar direto para fazer o processo de Ausbildung, aquela formação, para que não precisa de uma reconhecimento de diploma, então vocês podem caminhar e também tentar lá. Só que, claro, vantagem pela Câmara é a empresa já está aberta para os brasileiros, né? Lá, vocês vão ser apenas um dos demais candidatos da região e não, por vocês, fica por vocês, não tem um apoio aqui do Brasil, tá bom? Mas também vão ser caminhos, principalmente quando vocês já estão lá, né? Vocês vão descobrir e passar dicas para os seus parceiros, para as suas parceiras, para os demais, depende da família, filhos, né? Não sei quem já tem filhos na idade de 15, 16, porque na Alemanha os jovens começam a partir de 15, 16 anos essa formação. Não precisa ser, aqui os brasileiros sim, precisam ter 18 anos para isso. Mas tem os jovens que começam, depois de terminar o colegial básico, que é 9 anos, eles já entram nessa formação e fazem a carreira brilhante, técnica, com mestria também no final, são remunerações bem equivalentes com nível superior, quem fez faculdade, só que cada um, né, são responsabilidades bem divididas na Alemanha, tá? Cada um tem a sua responsabilidade e seu engenheiro chega, ou seu chefe chega e ele tem que se submeter ao que foi acordado. Não é uma coisa de grande nível de como chama? Nível de hierarquia. É todo mundo, minha responsabilidade é isso, eu estou reconhecido e muito reconhecido, né? Pelo que eu faço. Patrícia, Natália, querem falar mais alguma coisa ou só falar tchau? A Patrícia travou para vocês? Agora eu percebo que ela travou. Sim. Tá. Agora sim, voltou. Acho que sim. Patrícia, então, Pode Natália, pode continuar, Natália. Depois eu queria agradecer a presença de vocês, queria agradecer as perguntas e o interesse pela Alemanha, né, pelo mercado de trabalho. Queria só reforçar que a Câmara tem uma experiência aí vasta já de anos com esses processos de recrutamento de profissionais para trabalhar lá, então reforçar que vocês acompanhem aí a nossa página, os nossos serviços, se vocês tiverem realmente essa intenção de trabalhar na Alemanha. Joia. Obrigada, Werner, pelo espaço, obrigada, pessoal, pelo tempo de vocês, pelo interesse.
Como a Natália bem pontuou, a gente está à disposição, temos experiência, a gente pode auxiliar vocês, quem vocês quiserem indicar, aproveitem que esse serviço de orientação de brasileiros que nós comentamos, o Pro Recognition, ele é gratuito, então ele economiza muito tempo, investimento de dinheiro das pessoas, e a gente está aqui à disposição para orientar gratuitamente, né? Nós somos pagos pelo governo alemão para fazer isso, né? Por quê? Porque a Alemanha está preocupada em atrair profissionais para a Alemanha. Então, essa é só, como o Werner comentou, né, uma pontinha aí, uma plantinha que está nascendo de oportunidade. Vão surgir, com certeza, muitas outras que nós vamos trazer para vocês. Então, aperfeiçoem, estudem alemão, que para a gente é um prazer, nós ficamos muito felizes quando a gente recebe ou uma foto, ou um retorno de alguém que fala, puxa, eu tô aqui, tô gostando. Às vezes as pessoas mandam foto da empresa onde está, né, da cidade. Legal. É muito legal, é muito gratificante mesmo. A gente tem as mídias sociais, né, do Pro Recognition Brasil, temos Instagram, Facebook, LinkedIn, e nós postamos lá os casos reais de pessoas que foram orientadas por nós e estão hoje na Alemanha. Então, se vocês quiserem acompanhar também, podem seguir. Vou até mandar aqui no chat. Obrigado, gente, por ter participado. Obrigado, Patrícia, Dankeschön. Natália. E vocês todos, nossos queridos alunos ou pessoas que estão aqui pela primeira vez numa apresentação da Wunderwelt A. Fico muito feliz que vocês terem participado e interagido, tá? Até uma próxima. Tchau, tchau, gente. Auf Wiedersehen. Tchau, tchau. Auf Wiedersehen. Boa tarde. Tchau, Werner. Tchau, Tschüss. tchau. Tschüss.